Oi, bom dia, gente, tudo bem? Tô aqui novamente com o Fausto, né? Nossa apresentaçãozinha mensal. Para quem não conhece, o Fausto ele vem acompanhando a gente há bastante tempo e sempre nos dando muita informação para a gente seguir da melhor forma aqui, né? Dentro dos parâmetros existentes, né? Para a gente ficar preparado. E hoje o Fausto vai falar um pouquinho do ciclo das commodities e da continuação dessa alta, o que pode gerar de impacto ou não. Tá certo. Bom dia a todos. A apresentação hoje nós vamos dividir em dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar, vamos dar um retrato dessa evolução do preço das commodities que se acelerou a partir da guerra, né? Então nós vamos falar sobre isso. E o segundo bloco nós vamos especular um pouco sobre as consequências desse processo de alta de preços para a economia brasileira. Tem dois impactos. O primeiro é o processo inflacionário que estava começando a declinar do ponto de vista anual e que no último mês o IPCA 15 já mostra uma aceleração, uma nova ciclo de aceleração. E a outra coisa é sobre o crescimento econômico, porque esse processo da alta de commodity ele tem impacto sobre o crescimento econômico, aliado a outros desajustes que a gente já tratou em outras reuniões, como a questão da logística, o suprimento de matérias-primas, o congestionamento de portos, né? E também excesso de liquidez, quer dizer, todo esse desequilíbrio. Nós vamos começar aqui mostrando esse quadro que a gente apresenta. O Banco Mundial acompanha a evolução do preço das commodities e ele criou, considerando o peso dessas commodities no comércio global, ele criou uma série de indicadores e divididos esses indicadores numa árvore, uma composição em árvore. E isso é interessante porque a gente tem uma perfeita noção do que está acontecendo em cada um dos grupos de commodity. O primeiro bloco é o bloco de energia, e o bloco de energia ele tem uma proporção que é carvão, petróleo e gás, onde o petróleo tem mais de 84% do total do peso do grupo de energia. Ele tem um grupo de não energia, que é excluindo o grupo de petróleo, carvão e gás, que são metais preciosos, agricultura e fertilizantes. Nesse grupo, o predominante é o setor da agricultura, que tem 64% do peso global. O setor de agricultura, por outro lado, é dividido em bebida, comida e matérias-primas agrícolas, né? E nesse, a comida tem um peso, 40% do total da agricultura. E a comida dividido em óleos vegetais, em grãos e também em outros alimentos. E o último grupo, que é o grupo de metais preciosos. Aí é ouro, prata e platina. O ouro domina com 77% do peso desse grupo. Quando a gente vai olhar nesse gráfico, a gente olha o que aconteceu com o índice de preço do grupo de energia, tomando por base 2010 como sendo 100, o que nós verificamos é que nos últimos 3 meses, esse grupo de energia ele teve uma alta sobre a base 100 de 60%, como a gente pode ver aqui nessa setinha. E o preço, em março, o índice de preço desse grupo é o maior índice real que a gente tem na série histórica. E não parece que esse grupo vai trazer problema. Agora, a questão do grupo de energia é que a energia é insumo para todo o resto do sistema produtivo. Então, no primeiro momento, sobe a energia e depois sobem os demais itens, componentes da cesta de commodities. Quando a gente olha o grupo agricultura,
que envolve bebida, comida e matérias-primas agrícolas, e a gente observa também uma forte elevação nos últimos 3 meses. Muito provavelmente, ela já vinha subindo, tanto a energia quanto a agricultura já vinha subindo antes da guerra na Ucrânia. E o indicador, em março, também ele está com um nível mais elevado da série histórica. Depois, veja, o petróleo, a energia acaba afetando a agricultura na segunda onda, porque você tem que usar óleo diesel e óleo combustível para fazer o plantio, para fazer a colheita, a secagem de grãos, armazenamento, transporte, todos essas fases do processo de produção agrícola utiliza-se dessa matéria-prima energética. Então, não é só o fato do petróleo estar subindo, é que também sobe o custo de produção na agricultura. E quando a gente olha o grupo de fertilizantes, fosfato, potássio, nitrato, todos os fertilizantes, o que nós observamos também é que esse grupo, ele já está, o nível dele é 137% maior, ou melhor, ele é quase 4 vezes o preço que eles tinham em 2019. Esse fertilizante, nesse nível de preço, é aquele que vai ser utilizado para fazer o plantio, excetuando o estoque que já existe de fertilizante, mas o plantio de alimento no mundo inteiro vai ser feito com uma base de preço de fertilizante do nível de 237 pontos em relação a 70 pontos que era em 2019. Então a agricultura também vai ser pressionada pela questão da energia, mas também pela questão dos fertilizantes. O outro grupo que também está com preço recorde é o preço de metais e minerais. Aí entra alumínio, cobre, minério de ferro, né? Zinco, todos esses elementos que são utilizados na produção. E também aqui a gente vê uma alta sobre 2019, nós estamos falando do dobro de preço. Em 2019 nós tínhamos 79 pontos, estamos agora em março com 141 pontos. Esses componentes, eles entram em toda a produção industrial, além da questão da energia. No caso da Europa, boa parte da energia é aquela utilizada do gás. E só nessa última semana o gás subiu mais 12% na Europa. Então, haverá também uma forte pressão na atividade de produção, decorrente exatamente dessa forte elevação de preço que está ocorrendo desde do começo da pandemia em diante. Metais preciosos, ele subiu, mas os metais preciosos, o ouro já havia subido no início da pandemia. Então houve um movimento de proteção dos ativos, então o ouro subiu bastante antes quando começou a pandemia, lá no final de 2019, 2020, e ele permanece alto durante todo esse tempo. Só que em março ele também atingiu um nível de preço que o preço médio de março é o preço médio recorde da série histórica. Isso aqui também tem a ver com o aumento de riscos percebidos no mercado, principalmente aí no caso da guerra. Lembrando que a Rússia, em preparação à guerra, ela aumentou o nível de ouro dos estoques das reservas cambiais ou das reservas internacionais que ela tinha. Então, também há uma pressão de demanda, também muito utilizada na área de tecnologia. Alguns exemplos dessa forte alta de commodities, aí entrando no detalhe, a gente pode ver, por exemplo, no caso do níquel, ele subiu, desde dezembro de 2019, ele subiu 145%, e no mês de março, sobre o preço de fevereiro, subiu 41%. O óleo de soja subiu 134%, só no mês de março ele subiu 22,6%. E a gente percebe que o petróleo também subiu 20% no mês de março, a carne de frango subiu
praticamente uma cesta desses itens no detalhe subiram extraordinariamente, isso em dólar, eles subiram de forma extraordinária e muito pesada. A consequência, existe aí, você, em decorrência dessa alta, você tem consequências no equilíbrio macroeconômico em todos os países. Então, o número de pessoas que vai ter profunda dificuldade de obter alimentos, se eu tinha uma determinado patamar de gente com insegurança alimentar, esse processo vai levar esse número, segundo o Banco Mundial, esse número deve ultrapassar 1 bilhão de pessoas no mundo vão voltar para níveis de insegurança alimentar. E não vejo que esse processo esteja se acomodando ou que vá refluir, né? E isso é muito problemático. Então, esse primeiro bloco, o que a gente queria mostrar é que essa forte alta no preço das commodities que começou após a pandemia, ela se aprofundou com a guerra e não tem nenhum sinal de que vá amenizar. E as consequências desse tipo de questão, desse tipo de elevação, elas são visíveis na inflação. Quer dizer, esses altas refletem no processo da inflação. Então, eu queria mostrar esse quadro para perceber, primeiro, que o processo de inflação de alta da commodities continua e, muito provavelmente, o efeito sobre a inflação ele ainda vai permanecer por mais tempo do que muita gente no mercado está esperando. Isso ainda vai ter consequência. Outro detalhe, no primeiro momento, quando você, por exemplo, que é produtor de soja, produtor de milho, produtor de carne, no primeiro momento, quando há uma forte elevação do preço e você consegue exportar esse preço, e além disso você teve uma forte desvalorização cambial no Brasil, no primeiro momento, muita gente ganha com essa alta de preço. Na sequência, o que acaba acontecendo é que a própria alta de preço ela começa a aumentar o volume de entrada de recursos, por exemplo, no mercado interno no Brasil. E aí você tem uma apreciação da moeda local. E essa apreciação da moeda local começa a retirar esse forte ganho que os exportadores têm, ele começa a retirar. Mas a sequência da elevação de preços, eu começo a ter um impacto secundário e até terciário na produção. Por exemplo, você para plantar, usar trator, vai usar óleo diesel para plantar, pode usar óleo combustível, óleo diesel para fazer, ou carvão para fazer secagem de grãos. Depois você tem o transporte. Então, esses insumos, eles vão subir, assim como sobe o fertilizante e também vai subir, por consequência, vai subir toda a estrutura de preço. E aí, na segunda onda da inflação, o que começa a afetar é o crescimento da economia, porque você vai começar a ter dificuldade no comércio, porque há uma retração da capacidade de compra, você vai ter gente que vai ter dificuldade de comprar, e o desajuste que você tem nos preços é absolutamente incontrolável. Então, por exemplo, um botijão de gás no Brasil está custando 10% do salário mínimo. Ora, se você vai comprar o botijão de gás, não vai sobrar aquele recurso, parte do recurso que sobraria não estará disponível para outro consumo. E aí, na segunda onda, também na primeira onda, você eleva a arrecadação pública por causa da inflação, mas na segunda onda você começa a colher problemas, tá? Se alguém tiver alguma pergunta sobre essa questão da alta de commodity, o chat está aberto, a gente pode responder, tá certo? Não? Então vamos agora para o segundo bloco. O segundo bloco, nós vamos tratar da inflação e vamos tratar do ritmo de crescimento da economia. Sobre o prisma, sobre esse espectro da elevação do preço das commodities. Esse gráfico é o gráfico da inflação nos Estados Unidos. Quando a gente olha o mês de
de março, que é o último dado disponível, o CPI americano está girando em 8,5% ao ano. Então, essa alta de preço, ela está abatendo fortemente nos Estados Unidos. O Fed está atrasado em tomar medidas e o gasto público americano, que nos últimos 3 anos, até setembro desse ano, deve somar 8 trilhões de dólares de déficit, ele continua colocando recurso para o crescimento da demanda sem que tenha havido uma alta da produtividade nos Estados Unidos. O que está acontecendo é que eu estou transformando esses recursos em lenha para o processo inflacionário. Isso deve continuar. Quando eu olho para o Brasil, o que a gente vê é que nós tivemos o pico da alta de preços quando nós tivemos o pico da desvalorização cambial no ano passado, e de lá para cá os preços estavam convergindo para um patamar próximo de 11%. Com a guerra, apesar da valorização cambial que ocorreu no mês de março, o que aconteceu com o IPCA 15, que foi divulgado essa semana, é que a inflação anual, que tinha batido em 11,5%, ela já tinha subido para 11,75% e a prévia do IPCA já eleva para acima de 12% a inflação. Então, muito provavelmente, aquela expectativa de que a inflação fosse se diluindo ao longo do ano, na verdade, nós vamos ver que a inflação esse ano deve fechar, no mínimo, acima do dobro do centro da meta ou perto do dobro do topo da meta. Nós vamos fechar, a inflação deve girar em torno de 8% a 9%, caso as condições continuem no ritmo que a gente está vivendo. O mal disso é que vai afetar a capacidade de consumo da população e o endividamento vai subir ao longo dos próximos meses. Quando a gente olha o impacto da inflação em vários países, o que a gente percebe, se a gente comparar como estava em março de 2021 e olhar para março de 2022, a gente vê que a inflação é um mal completamente generalizado. Por exemplo, na Turquia, a inflação pulou de 16% para 51% agora em 12 meses em março. Mas a Rússia, a inflação, por causa da guerra, também já está girando em 16%. Espanha é o maior índice de inflação em 27 anos. A inflação no Reino Unido de 7% ao ano é recorde. A inflação da zona do euro de 7,5% em março ela é recorde. Nos Estados Unidos, com 8,5%, é a maior inflação em 40 anos. A inflação na Alemanha pulou de 1,7% para 7,3%, é recorde. A do Brasil, que havia pulado para 11,3%, deve pular agora para 12%. E essa onda de inflação ela vai continuar. O Japão está começando a enfrentar uma forte elevação de preços e esse processo vai ser tratado pelo governo japonês da maneira que eles sabem tratar. Eles vão aumentar a distribuição de dinheiro para as famílias enfrentar a alta de preço. É lógico que a alta de preço vai continuar. Então, o que nós podemos dizer é que esse desequilíbrio generalizado que nós temos de oferta e demanda, acirrado por questões geopolíticas e por esse ciclo de, eu vou chamar de desvalorização das moedas, porque o que está acontecendo é que, na verdade, a alta dessas commodities é justificada também pela perda de poder de compra que as moedas fortes têm. Então, o dólar, o euro, o yuan e até mesmo o ien, essas moedas estão perdendo de valor. Então, esse processo inflacionário ele vai durar mais tempo do que a gente pode prever, tá certo? Quando eu olho, no caso do Brasil, quando eu abro os grupos do IPCA, que a gente vai pegar alimentação, habitação, artigo de residência, vestuário e transporte, o que a gente observa, e o maior peso é o peso da alimentação, que pesa quase 21% da cesta da inflação, seguido por transporte,
com 21%, quando a gente olha esses dois grupos, a gente percebe que a alta de preços ela já vinha ocorrendo acima da inflação, ela já vinha ocorrendo desde antes da pandemia. Agora, com a pandemia, o acumulado é quase 50% acima do acumulado do IPCA, no caso dos alimentos. Ou seja, o índice geral acumulou 18% desde 2020, desde janeiro de 2020, e o preço dos alimentos subiu 29,18%. Então, esse processo, a impressão é que, conforme for passando o tempo, se o desequilíbrio externo permanecer e você continuar com preços de commodity, veja, não é só parar o preço da commodity, porque se ela parar, você vai consolidar esse novo nível de preço. E aí você vai ter consequência na renda. Então, esse processo, provavelmente, ele ainda deve se estender. Ele é bem, se você olhar depois esse quadro, ele é bem persistente. Tá? E quando a gente fala do grupo de transporte, vamos lembrar que a maior parte das prefeituras elas estão segurando o preço do transporte público, porque se elas fossem repassar os custos, na verdade, eles estão subsidiando esses preços. Então, se você for aqui em São Paulo, provavelmente, quando tiver o aumento do transporte público, ele vai ser da ordem de 20%. Não vai ocorrer agora, mas vai ocorrer em qualquer momento, algum momento, ao longo do ano ou no começo do ano que vem. Então, certos impactos inflacionários ainda estão contidos dentro da economia. E eles vão acabar aparecendo. Mesmo que você dê subsídios no gasto do botijão de gás, por exemplo, para a população, o custo da energia, que já também está elevado, então, a energia elétrica. Então, esse processo ele trouxe um forte desequilíbrio na oferta e demanda e na capacidade de consumo da população. Aí, tem alguns itens que são simplesmente inacreditáveis, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, essa lista são os itens que mais subiram de preço nesses últimos 12 meses até março. Então, por exemplo, cenoura subiu 166%. E se eu pegar desde 2020 o acumulado, ela subiu 262% desde janeiro de 2020. Esse fim de semana eu estive na minha chácara e o pessoal fez lá um peito de frango enrolado num filete de cenoura. Aí assou, né, bacana, gostoso, e minha neta abriu, tirou a cenoura e comeu o peito de frango. Aí eu olhei e falei, olha, eu acho que você não entendeu. A parte nobre desse prato, a parte nobre desse prato é exatamente a cenoura. Então você trata de comer a cenoura. Por quê? Porque ela está no preço que supera o preço da carne de frango. Mas não é só a cenoura. Abobrinha, repolho, tomate, óleo de soja, mamão, as raízes, batata, pimentão, melão, quer dizer, todo esse conjunto de coisas que é para alimentação subiram desde 2020, janeiro de 2020 até março, no mínimo dobraram de preço. E na média aumentaram 150% os seus preços. E no mês, se eu pegar o mês de março, a alta, por exemplo, foi de 30% na cenoura, 33% no pimentão. Portanto, o preço do transporte, o preço do adubo, o preço da produção e a demanda desses produtos e também questões climáticas vai continuar jogando o preço para cima durante um certo tempo. E aqui a gente vê a confusão quando a gente olha as curvas dos grupos de preço, assim, é como se eu tivesse pegado aquele equilíbrio dinâmico de oferta e demanda, capacidade de produção e distribuição, pegado tudo isso e triturado. Então eu tenho componentes, essa curva aqui a gente olha o pontilhado preto, é a variação do dólar. Quando eu olho aqui o grupo de transporte, perdão, deixa eu voltar aqui. Quando eu olho aqui o grupo de transporte, com 21% de alta no pico, mas ele ainda está com alta de 17%. Em compensação, se eu olhar
o grupo que é de, por exemplo, essa curva verde, que é de educação, a educação está a menos da metade da inflação, né, com 6,21% de acumulação. Então, o que está acontecendo? A desarrumação do sistema de produção e de consumo, ele está disseminado em todos os grupos de produção e de consumo no Brasil e no mundo, não é só aqui. Quando a gente olha para a China, que adota um lockdown em Xangai, na verdade, tem gente que diz, não, elas estão fazendo algum objetivo estratégico. Eu não vejo objetivo estratégico nenhum. O que eu vejo são centenas de navios parados no porto esperando para serem carregados. E o prejuízo disso é um prejuízo generalizado. Veja que eu falei pouco da guerra, né? A gente praticamente não fala da guerra, mas a consequência da guerra veio uma segunda onda de problema, como eu citei, por exemplo, na própria Europa. O que vai acontecer na Europa? Ela vai ter uma elevação do preço de energia, principalmente de gás, que agora, na última semana, suplantou 12%, que vai ter reflexo, né? Vamos ver aqui. Então, primeira coisa, o que fez a guerra? Na verdade, quando a gente olha o que aconteceu no mercado de energia, é uma consequência da incerteza que a guerra traz sobre o futuro do preço do petróleo. Então, a incerteza é o maior inimigo da economia. Diz que quem gosta de risco é jogador de cassino, porque a economia real, o risco ele tem que ser precificado. O risco é aquilo que você tem por método econométrico, você precifica o risco e toma as providências para bater o risco. Mas incerteza não tem como você fazer previsão, não tem como você estabelecer meios de conter o risco, né? Então, essa incerteza que afeta o preço do petróleo, a incerteza acaba aumentando as pressões inflacionárias. E como essa guerra, o pessoal achou que ia ser rápido, essa guerra vai durar mais tempo, essa incerteza vai durar mais tempo. Então, provavelmente, eu vou ter reflexos no preço do petróleo nos próximos meses, né? Lembrando, né? Quando eu olho, por exemplo, o índice, o IPA, da Fundação Getúlio Vargas, o grupo composto por combustíveis e derivados de petróleo, ele representa 20% do índice. Ora, é um impacto significativo essa alta que houve nessa commodity. Agora, aumentou o petróleo, aí aumenta a gasolina, óleo diesel, aviação, querosene de aviação, o gás, isso tudo aumenta. Agora, esses reajustes, na verdade, eles são só uma parte do impacto da inflação. Eles têm só uma parte. O que vai acabar acontecendo na sequência é que os segmentos industriais vão começar a coletar alta de preços que já vinham estabilizando no final do ano e até entrando em declínio, mas as matérias-primas derivadas de petróleo vão ter um novo ciclo de alta. Então são resinas plásticas, defensivos, fertilizantes, embalagem, até roupa, peças de automóveis. Quer dizer, você tem uma onda de aumento de preços que vão acabar espalhando essas pressões inflacionárias em todos os segmentos. Por exemplo, no caso da indústria automobilística, quando a gente pega o primeiro trimestre desse ano e compara com o primeiro trimestre de 2021, nós tivemos uma perda de produção da ordem de 20%. E os preços, quando a gente olha o preço de carro novo, a gente sabe exatamente do que se trata essa segunda onda de aumento de preço. Então, carros que eles subiram 18%, 20% do começo do ano passado para esse ano, né? Então, essa pressão secundária vai acontecer. Além daquilo que eu havia comentado, o custo de plantar, colher, secar, armazenar e também o custo de transporte da produção também é afetado. E isso vai acabar desaguando no consumo, no preço ao consumidor.
Aqui é o gráfico de alguns itens de energia, o que foi como o comportamento. Então, por exemplo, gás e botijão. Ele subiu no acumulado desde 2020 65%. E na última semana, apesar da Petrobras ter baixado o preço 6%, ele subiu 8% na última semana. Quer dizer, continua subindo. Gás veicular, 60%. Quando eu olho o etanol, ele subiu no acumulado 62%. Mas 60% dessa alta, 62% dessa alta ocorreu no ano passado. Então, a alta acumulada é de 62% e deve continuar sendo pressionado. Energia elétrica residencial, 55% de alta. Gás encanado, 40%. E o índice geral, ele subiu no índice geral de preço, acumulado é de 26%. Portanto, essas coisas subiram 2, 3 vezes acima da inflação, pelo menos. Agora, outro efeito direto, a Rússia e a Ucrânia, todo mundo já sabe, já está amplamente noticiado que são grandes produtores de trigo. E o trigo, uma parte importante do trigo no Brasil, ela é importada. No processo industrial, o trigo e seus substitutos, eles são matéria-prima. Matéria-prima de inúmeros alimentos que são industrializados. Então, você tem que fazem parte da cesta básica. Então, você tem farinha de trigo, pão francês, biscoito, macarrão. É um número enorme de produtos que tem uma pressão muito alta de custo na produção. Agora, em decorrência, há também substituição. Então, outros preços também estão subindo. Então, você olha, soja, milho, o próprio trigo, né? Carne, açúcar, esses preços no IPCA 15, eles mostram que houve uma aceleração desses preços. E o que aconteceu? Quando eu pego o IPA do IGPM, esses preços estavam em desaceleração até o final de fevereiro. E agora o que sinaliza que provavelmente eles vão deixar de ter queda. Na verdade, eles vão ou se manter ou vão acelerar dentro do índice de preços do IPA. Outra coisa, a guerra pode durar mais do que o previsto, já está durando mais que o previsto e vai comprometer o fluxo de energia no mundo. Quando eu falo petróleo, é energia. Por exemplo, aquela determinação da Rússia para o pagamento em rublo do gás, ele já corta o gás da Polônia, e vai acabar tendo reflexo no resto da Europa. E a Alemanha, se ela tiver que tomar medidas de contenção do uso de gás, o que vai haver é uma forte redução da atividade industrial dentro da Alemanha. Então, a chance do espalhamento desse desequilíbrio do sistema produtivo no mundo, oferta, demanda, consumo, né? Esse desequilíbrio, ele pode espalhar ainda mais o processo inflacionário para os outros países. Então, isso aqui não é uma coisa, não é muito agradável de dizer, mas está acontecendo. Outra coisa é que quando espalham a inflação, desse tipo de inflação que está ocorrendo no mundo, no segundo momento, ela desacelera a economia. E se ela persistir, ela leva a economia a uma estagnação mesmo com a inflação. Por quê? Porque não tem mais a ver com a questão da demanda, né? Porque mesmo a demanda encolhendo, os preços vão continuar subindo. Nos Estados Unidos a demanda ainda está muito forte, mas nós vamos começar a ver números cada vez menores do crescimento global. O relatório agora de abril do FMI, que é sempre o FMI, lamentavelmente, ele é sempre atrasado nessa medição. Mas ainda bem que tem um FMI para medir, porque senão a gente ainda teria um atraso maior. Mas a projeção do PIB para 2022 caiu de 4,2% para 3,2%. Normalmente o FMI erra essas previsões
em 6 meses de antecedência ele erra sempre para cima. Então, provavelmente, nós vamos fechar o ano com um crescimento da economia abaixo de 3% no mundo, e a China será o grande mistério do ano, porque a China agora está começando a enfrentar uma desvalorização da moeda chinesa. A China é dependente de importação de petróleo, 9 milhões de barris por dia. A China tem uma política de enfrentamento da Covid que não ajuda o processo de produção e de consumo lá. Então a China é um mistério quanto vai ser o crescimento da China. E o crescimento da China, no futuro, pode determinar variações de preço de commodity, né? E o dado interessante, e que nesse caso eu acho que o FMI está certo, é a rara exceção nesse documento do FMI é que ele aumentou a previsão de crescimento do PIB no Brasil. A previsão anterior era de 0,3% e nessa última previsão está em 0,8% de crescimento para 2022. E por que a gente... esse dado é muito parecido também com o dado do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, que é um dado que sempre se aproxima muito da realidade. Quando a gente olha para a economia brasileira, o que está acontecendo é o seguinte: de um lado, os investimentos em infraestrutura para esse ano 2022 serão os menores da história. O gasto público com infraestrutura nesse ano será o menor da história. Mas, em compensação, como nós tivemos uma forte queda do PIB no primeiro ano da pandemia e uma recuperação do PIB, o que acaba acontecendo é que eu não tenho grande pressão ainda sobre a infraestrutura para poder crescer alguma coisa mais dentro deste ano. Nós vamos começar a sentir dificuldade para crescer a partir de 2023, 2024. Então, existe margem para o crescimento. A recente apreciação do dólar, ela deve ter algum efeito em maio e junho, deve ter algum efeito em maio e junho sobre os preços. E também aquela ajuda ao Brasil que é dado na base da pirâmide dos R$400, ele vai ter algum efeito junto com o subsídio do botijão de gás, junto com o subsídio da eletricidade, ele vai ter algum efeito para estabilizar a demanda, o consumo de produtos. E os serviços que estavam muito deprimidos, os serviços eles vão ter algum avanço durante esse ano. Eu acho que um avanço que deve ajudar a puxar esse PIB para perto de 0,8%, 1% dentro de 2022. Que nas condições gerais é um resultado até que é medíocre, a gente reconhece, mas é um resultado que, digamos que é o melhor que a gente pode obter, seria o melhor resultado possível que a gente pode obter nas condições atuais. Tá? Então, basicamente, esse é o conteúdo que a gente tinha para hoje. Tá? Eu vou aqui abrir para algumas perguntas, né? E eu espero que tenha sido útil para quem assistiu essa apresentação. Né? Temos aí aqui alguma pergunta? Estão mandando, calma aí, só um segundo. Vamos lá. Tem um delayzinho da live. Tá. Doutor, a Selic vai continuar subindo? Eu acho que a Selic ela ainda está abaixo da inflação. E não só abaixo da inflação de hoje, né? Porque a inflação voltou a subir. Eu acho que a Selic vai continuar subindo. Tem gente que acha que a Selic é inútil para controlar a inflação, uma vez que a inflação que nós estamos vivendo agora não é inflação de demanda, né? Basicamente seria uma inflação de custos. Mas acontece que o nosso sistema, eu tenho uma forte ligação do campo das commodities, eu tenho uma forte ligação com o mercado externo.
Então, os meus preços externos, os meus preços dessas commodities, por mais que a gente queira controlar o preço do petróleo, controlar qualquer preço, o preço dessas commodities são controladas pelo mercado internacional. Então, o preço do trigo, do milho, da carne, do petróleo, tudo isso tem ligação com o mercado internacional. E o que acontece é que, como eu sou exportador desses bens, o que deveria acontecer é que minha moeda deveria apreciar. Ou seja, eu fiquei mais rico porque meus produtos estão valendo mais. O que aconteceu na contramão histórica desse processo foi uma forte elevação, desvalorização cambial, exatamente por causa da Selic estar num patamar baixíssimo no ano passado. Então, a alta da Selic teria algum componente para ter algum tipo de monitoramento do preço da principal insumo, que é a moeda. Então, eu acho que para ter algum grau de controle sobre o processo inflacionário, que, por sinal, do jeito que está desenhado, não vai voltar para a meta nem em 2023, eu acho que a Selic deveria continuar subindo. O mercado, ontem, quando analisou o IPCA 15, ele sentiu uma espécie de assim, olha que bom, os principais núcleos declinaram. Quando você olha mês a mês, sim, mas quando eu pego 12 meses, o que aconteceu é que a inflação continua subindo nos 12 meses. E não há nenhuma indicação que no mês de abril, que no mês de maio, esse processo vá declinar. Portanto, isso é a minha opinião, a Selic vai continuar subindo. E mais, se de fato o governo, o Fed nos Estados Unidos, chegar à conclusão de que ele estava errado, que a condução da política monetária e fiscal dos Estados Unidos está equivocada, e tiver que acelerar a alta do juro americano e realmente começar a desovar títulos no mercado, o juro no mundo inteiro vai subir. Então, nós já estaríamos perto de enfrentar essa situação, porque a gente já tem um nível de Selic mais adequado. Mas eu não estranharia que a Selic chegasse no meio do semestre que vem, perto da eleição, se a Selic estivesse em 13 ou 13,25. Por quê? Porque o resto do juro vai começar a subir. Está subindo, está atrasado na Europa e no Japão, mas no resto do mundo ele está subindo. Então, a análise que a gente tem sobre os dados que a gente tem hoje, a Selic deve continuar subindo. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui, doutor. É prudente investir na Petro e na Vale? Aqui é o seguinte, aqui na Multiplica você tem pessoas especializadas para te orientar sobre investimentos na Vale e na Petrobras. Eu, como não sou da área de investimentos, a minha questão é um cenário macro, o que eu diria é o seguinte, por exemplo, o minério de ferro, quando a gente olha essa curva de elevação da commodity e vê o que aconteceu com o minério de ferro bateu recorde de preço. Quem é o maior comprador de minério de ferro do Brasil? O maior comprador de minério de ferro, compra quase 68% do nosso minério de ferro, é a China. Então, eu vou dizer o seguinte, se a China continuar crescendo acima de 5%, a demanda de minério de ferro vai ser boa. Então, as ações da Vale parecem ser uma coisa atrativa. A mesma coisa ocorre com o preço do petróleo. O preço do petróleo está muito puxado por conta da guerra. Se eu acho, alguns economistas aí estão dizendo que se a guerra continuar, o petróleo pode subir ainda mais, pode ir para $150 o barril e o gás ainda subir mais, então aí parece que o preço da Petrobras, diante do valor dos seus ativos e do preço de venda do que tem, seria uma coisa atrativa. Mas aí eu vou recomendar que vocês conversem aqui com o pessoal da Múltipla para eles darem uma noção melhor sobre esses dois ativos, tá certo? Por quê? Porque eles têm mais experiência em rastrear os contornos mais profundos e escondidos do mercado, tá bom? Tem mais alguma... Então, queremos saber sobre o câmbio aqui. O senhor acha que sofrerá novas desvalorizações?
O que aconteceu aqui foi o seguinte, esse movimento meio brusco que aconteceu de 4,60 ir para 5 reais por dólar. O que houve foi na minha opinião, foi um ruído político combinado com alguns fatores externos. O ruído político foi a decisão do presidente de confrontar o STF, fazendo anistia daquele deputado. Então ali houve uma sensação de insegurança e aí o dólar avançou. Se você me perguntasse qual é o valor adequado do câmbio, eu diria o valor adequado do câmbio num país que a moeda é mais fragilizada, o valor adequado do câmbio é aquele que mantém o déficit em transações correntes no nível adequado. O que eu quero dizer? Ora, eu olharia para o déficit em transações correntes para dizer qual é o nível do câmbio. E hoje, quando a gente olha o baixo déficit em transações correntes, porque valorizou demais o produto que a gente exporta, um câmbio que não seria uma ofensa para ninguém, é um câmbio que não prejudicaria ninguém, nós estaríamos falando algo entre 4,60 e 4,90, 4,70, 4,80. Isto é um câmbio que não afeta drasticamente, ele é benéfico para as transações correntes e não afeta ninguém. Agora, um câmbio mais alto que nós vamos ter no futuro é colher mais inflação. E aí vai obrigar o Banco Central a subir mais rápido a Selic. Então também eu não apostaria muito em elevação do dólar, mas o dólar é um mistério, está entre os 3 mistérios mais inacreditáveis da economia. O primeiro mistério é a criptomoeda. O segundo mistério é a cotação do dólar. Então, não dá. Mas eu acho que 4,80, 4,70, 4,80 não ofenderia ninguém e estaria de acordo com o nível de déficit em transações correntes que a gente tem hoje. Tá? Tem mais alguma? Tem aqui, estão perguntando se toda essa elevação tem alguma semelhança com o ciclo de elevação da década de 70. Na década de 70. Não, na década de 70, tem um grupo de economistas que enxerga muita semelhança. O principal fator, nós falamos na reunião passada, o principal fator é o seguinte: na década de 70, eu tinha um sistema monetário, um padrão monetário no mundo, que a gente chama de sistema monetário internacional, que era baseado no dólar conversível em ouro. Então, 35 dólares, se você apresentasse 35 dólares, você saía com uma onça de ouro. Isso perdurou do final da Segunda Guerra Mundial até 1971. Quando os Estados Unidos, na Guerra Fria, estavam gastando muito mais do que arrecadavam, tinham um desequilíbrio no comércio internacional, déficit em transações correntes, e tinha uma baixa produtividade na indústria, e para financiar a Guerra Fria eles emitiam muita moeda, o que aconteceu é que a moeda se desvalorizou. E aí você teve episódios que permitiram a elevação das commodities na década de 70, que desagou numa inflação nos Estados Unidos, no começo da década de 80, 1981, de 14,5%, que fez o Fed elevar a taxa de juros a 21,5% em 82. Bom, então tem uma relação com essa alta que tem agora, abstraindo a questão da pandemia. O que era o seguinte, já vinha ocorrendo antes, é que desde 2008 a gente está num processo de fornecimento de liquidez e de gasto público. É muito parecido com a década de 70 nesse sentido. Por quê? A liquidez nós injetamos desde 2008, os 4 principais bancos centrais injetaram 33 trilhões de dólares em liquidez no mercado. É lógico que com muita moeda é mais fácil você elevar os preços. E você começa a desconfiar da própria moeda. Então você vai especular com o preço desses ativos no futuro. E o segundo é o gasto público. A dívida pública da China e dos Estados Unidos, desde 2008, elas triplicaram. No caso dos Estados Unidos, chegou a 140% do PIB. O déficit público nos Estados Unidos, ou seja, o gasto fiscal nos Estados Unidos nos últimos 3 anos, que deve fechar em setembro de 2022, quase 8 trilhões de dólares de gasto. Portanto,
Na verdade, houve uma espécie de desvalorização da moeda. Então, a commodity responde também a essa desvalorização da moeda. Se é igual à década de 70, quando chegar lá em 2028, aí vocês me perguntem de novo, que aí eu vou responder se é igual à da década de 70. Agora, ela parece com a da década de 70, ela tem um cheiro parecido com a da década de 70, a roupa é um pouco diferente. Na década de 70 era calça boca de sino, agora a boca é calça pito, né? Fininha. Mas que parece, mas não dá para afirmar que é, tá certo? Tem mais alguma pergunta? A última, doutor. O senhor acredita que as pesquisas de intenção de votos já foram ou ainda serão precificadas na Bolsa? Eu vou responder de uma maneira, porque aqui não é a minha área de especialidade, pesquisa de opinião. O que me parece também o dólar também disse isso, no momento em que o principal candidato colocou como vice uma pessoa reconhecidamente de centro-direita, que é o caso do ex-governador Geraldo Alckmin. Observe, no dia que isso ficou sacramentado, o dólar simplesmente veio de 5,60 para 4,70. Ele desabou. Então, me parece que o mercado já sabe que lá na frente serão dois candidatos, vai ser uma eleição apertada lá na frente, e que ele, do jeito que está estruturado o processo, o mercado não me parece que tenha mais grandes preocupações com relação ao que vai acontecer com a eleição. Agora, é lógico que durante o processo nós vamos ouvir algumas falas. Essas falas, elas denunciam, vamos dizer assim, a declaração de um candidato, as declaratórias de um candidato, eles denunciam intenção futura. E a partir daí eu posso reprecificar esse processo. Por exemplo, eu vou voltar para trás na reforma trabalhista. Então isso vai ter uma consequência numa precificação. Quando foi feita a reforma trabalhista, e na verdade ela foi feita pelo ex-presidente Michel Temer, o que nós temos é que parou o financiamento dos sindicatos. E aí, se nós olharmos do governo Temer até agora, praticamente não houve greve no país. Por quê? Porque não havia condição, financiamento para que houvesse greve nesse período. Ora, se eu vou voltar a reforma tributária para trás, provavelmente eu vou ter no futuro um mercado um pouco mais conturbado. Mas isso é do jogo. Então, o que a gente tem no momento atual, o câmbio está respondendo não mais a questão da eleição, ele está respondendo a questões que têm a ver com o fluxo de dinheiro que está entrando no país, a alta do preço daquilo que a gente exporta. Mais para frente, conforme vão surgindo as declaratórias, elas vão ter impacto mais para a elevação do câmbio, para a redução do câmbio, conforme for chegando perto da eleição. Mas eu acho que é isso, que o candidato é uma autoridade que, quando faz uma declaratória, tem poder de influenciar o mercado. E essas declaratórias, conforme for se aproximando da eleição, vão ficar cada vez mais claras. E aí sim vai ter uma certa agitação lá na frente. Tá certo? Muito bem. Maria, vem cá. Muito bem. Olha aí. Bom, vamos fazer aqui o fechamento. Então, Fausto, muito obrigada. Obrigada pelas perguntas também, quem participou. E agora a gente espera a próxima. Bem ansiosa. Um abraço para vocês e Tchau, até a gente. próxima. Obrigado.